Há várias maneiras de escrever a equação de uma reta. Por exemplo, eu poderia escrever aqui, ó, y igual a 2x mais 3. Só que há outras formas de eu escrever também essa mesma equação de forma equivalente, é ou não é? Por exemplo, eu poderia escrever isso daqui também como sendo menos 2x mais y igual a 3, ou seja, eu subtraí em ambos os lados por 2x. E eu poderia ainda manipular mais um pouquinho essa equação aqui e escrever de forma equivalente da seguinte maneira. Eu poderia escrever y menos 5 igual a, digamos, 2 que multiplica x menos 1. Tá? Ou seja, se eu resolver simplificar essa expressão aqui de baixo, com manipulações algébricas aqui apropriadas, eu vou chegar tanto nessa equação aqui, quanto nessa equação aqui, beleza? Mas o que eu quero focar nesse vídeo aqui, ó, é esse tipo de equação linear, esse tipo de equação da reta, certo? Eu poderia também ter esse tipo de equação, todas elas vão formar a mesma reta, porém nesse vídeo eu quero focar nesse tipo aqui. E eu vou chamar esse esquema aqui, ó, de equação reduzida da reta. Deixa eu escrever aqui. Equação reduzida da reta. Beleza? Vamos lá. Vamos agora tentar colocar num gráfico essa equação aqui. Então eu vou dar valores aqui para o x, tá, para obter um valor aqui correspondente no y. Vou pegar valores fáceis para o x para obter valores fáceis para o y, tá? Só para a gente determinar como é que está se comportando isso daqui. Então, digamos aqui que o nosso x seja igual a 0. Se o x for igual a 0, 2 vezes x aqui vai dar 0, né? Esse termo aqui vai embora. E eu vou ficar apenas com y igual a 3. Se o x é igual a 0, o y é igual a 3. Vamos colocar aqui num gráfico já, para a gente ver como é que está se comportando isso daí. Vou fazer o gráfico aqui, o eixo do y, aqui o eixo do x, certo? X e y aqui. Aqui está o 0. Deixa eu fazer agora algumas marcações aqui, né? Aqui vai estar o x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Aqui vai estar o y igual a 1, o y igual a 2, o y igual a 3. E, obviamente, eu posso continuar indo aqui, né? Ó, 4, 5, etc. Aqui também é a mesma coisa, posso continuar colocando os valores, beleza? Inclusive com os valores negativos. Aqui seria o y igual a menos 1, por exemplo, ó, menos 2, menos 3. Aqui seria o x igual a menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Agora é o seguinte, onde vai estar localizado esse ponto 0, 3 aqui, tá? Quando o x é 0, o y é igual a 3. Então esse ponto vai ficar bem aqui sobre o eixo do y. Logo, esse ponto aqui é o ponto onde a reta intercepta o eixo do y. É ou não é? E aí é o seguinte, fica muito fácil você determinar esse ponto onde a reta intercepta o eixo do y quando ela está nesse formato aqui, na equação reduzida da reta. Vai ser exatamente nesse valor aqui que a reta vai interceptar o eixo do y. Muito fácil e muito simples. E agora você vai ver que além de determinar o ponto onde a reta toca o eixo do y, onde ela intercepta aqui o eixo do y, é muito fácil determinar também a inclinação dessa reta, tá? Qual vai ser o ângulo que essa reta vai estar inclinado. Por exemplo, aqui, ó, eu posso pegar o x, somar uma unidade ao x e calcular quando x vale 1. Com isso, eu estou fazendo o meu ΔX aqui, ó, como sendo igual a 1. Tá? Esse ΔX, essa letra grega que parece um triângulo aqui, é a letra grega delta. Beleza? E aí, quando eu falo ΔX, eu estou falando a variação no x. O x está variando uma unidade. Eu estou somando uma unidade ao x aqui para ver quanto vai variar no y. Portanto, vamos ver aqui, ó, em quanto vai aumentar o y. É o seguinte, se o x é igual a 1, 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 3 vai dar 5. Logo, o y aqui, ó, é igual a 5. Então, a variação no y é igual a 2. É ou não é? O do 3 passou para o 5. Então, quando o x varia uma unidade, o y varia 2 unidades. O que vai acontecer agora se eu aumentar mais uma unidade aqui no x? Ou seja, pegar o ΔX aqui de novo, igual a 1. O que vai acontecer? Eu vou fazer o x como sendo igual a 2, né? Estou somando uma unidade no x. E o y vai dar quanto? Ó, 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 3 vai dar exatamente igual a 7. E aí você percebe que o y passou do 5 para o 7. Logo, o ΔY aqui nesse caso é igual a 2 também. Perceba que quando o x aumenta uma unidade, o y aumenta 2 unidades. Sempre isso vai acontecer nesse caso. E para esse nosso caso particular aqui, né, o nosso ΔY sobre o ΔX, que vai dar a inclinação da reta, vai ser o ΔY é igual a 2, né? O ΔX é igual a 1, ou seja, ΔY sobre ΔX é igual a 2. Então, eu posso dizer que a nossa inclinação dessa nossa reta aqui vai ser igual a 2.
Vamos colocar isso no gráfico para a gente analisar melhor, tá? Então, nesse caso aqui, primeiro eu peguei o valor do x igual a 1 e o y deu igual a 5. Onde vai ficar esse ponto? Olha aqui, x igual a 1, tá aqui, né? Y igual a 5 vai estar exatamente aqui em cima, certo? Então, aqui está o ponto x igual a 1, y igual a 5. Bom, como você bem sabe, eu preciso de 2 pontos para determinar uma reta. Logo, essa reta que nós queremos aqui, ó, é exatamente essa aqui, certo? Olha aí a reta. Essa reta aqui é dessa equação, y igual a 2x mais 3. Portanto, eu posso escrever, ó, que essa reta é a representação de y igual a 2x mais 3. Belezinha? Agora, perceba aqui, ó, essa nossa inclinação. Quando o x ele varia uma unidade, né, ó, sair daqui para uma unidade para cá, para a direita, eu vou variar 2 unidades aqui na vertical, para cima. Certo? Olha aí, a variação ΔX aqui é igual a 1, o ΔY é igual a 2. Agora perceba aqui, ó, de maneira similar, que se o x variar de forma negativa, se o x variar menos 1, ΔX for igual a menos 1, o ΔY vai ser igual aqui, ó, a menos 2. Vai estar aqui no 1. Então, se o x variar 1 negativo, o y varia 2 negativo. Perceba que agora no nosso quadro aqui de valores, tá? Para eu sair do zero e ter uma variação negativa, eu tenho que calcular o x igual a menos 1. É ou não é? E, portanto, quanto vai ser o y? Ora, quando o x for igual a menos 1 aqui, ó, aqui vai dar menos 2, e menos 2 mais 3 vai dar igual a 1. E aí você percebe que o x igual a 0 deu 3, e o x igual a menos 1 deu igual com y igual a 1, ou seja, variou menos 2 o y aqui. E você percebe isso bem aqui, né? Ó. Quando o x é menos 1, o y é 1. Tá aí. E, portanto, a nossa inclinação ela sempre será igual a 2. Tanto faz se eu venho para a esquerda ou para a direita, sempre vai ser igual a 2. Se o x variar uma unidade, o y varia 2. Ou se o x variar menos uma unidade, o y varia menos 2. E onde a gente vê o 2 nessa equação reduzida da reta? Olha o 2 aqui, né? E, portanto, quando você escreve isso daqui explicitamente, colocando o valor do y, você tem aqui, ó, alguma coisa multiplicado por x elevado à primeira potência, né? Esse coeficiente que está na frente do x vai ser o nosso coeficiente angular. E aqui, ó, nós temos o ponto onde a reta vai cortar o eixo do y. Muito fácil e muito simples. Portanto, a gente tem aqui o nosso coeficiente angular, que vai determinar a angulação da reta, a inclinação da reta. E aqui o ponto onde a reta vai cortar, vai interceptar o eixo do y. Isso faz todo sentido aqui, analisando nossa tabela, né? Que cada vez que eu der um valor para o x aqui, cada vez que o x variar uma unidade, o y vai variar 2 unidades. E para mim, essa forma aqui de escrever uma equação de uma reta, né, é a forma mais fácil da gente visualizar como vai ser o comportamento desse gráfico, sem precisar desenhar o gráfico propriamente dito, né? Você percebe que quando desenha o gráfico, tudo fica muito mais simples. Então, essa forma aqui é a forma mais simples de representar. Por exemplo, se eu tiver uma outra equação ainda aqui, ó, digamos y igual a menos x mais 2. E aí você percebe aqui, ó, que essa reta ela vai cortar o eixo do y nesse ponto aqui onde o y é igual a 2. Ou seja, vai ser bem aqui, né? O ponto vai estar aqui com certeza. E a inclinação dessa reta, como é que vai ser? Como você pode perceber aqui, ó, o coeficiente que está na frente do x é o menos 1. O 1 não precisa aparecer aqui, né? Então, eu vou ter aqui, ó, menos 1. O coeficiente angular é menos 1. Logo, a minha inclinação da reta é igual a menos 1. Isso quer dizer o quê? Que se eu aumentar o x em uma unidade, o y vai diminuir uma unidade. Logo, você percebe aqui, ó, que se eu aumentar uma unidade para o x, o que vai acontecer com o y? Vai diminuir uma unidade. E aí eu vou ter, por exemplo, esse ponto aqui, né? E aí, se você diminuir o x em 2 unidades, o que vai acontecer com o y? Vai diminuir 2 unidades também. Olha aí, então eu vou ter esse ponto aqui. Logo, essa nossa reta aqui, né? Ela vai se parecer mais ou menos com isso aqui, ó. Deixa eu tentar fazer aqui, ó. Como vai ficar mais ou menos essa nossa reta. Vai ficar mais ou menos aqui assim, né? Esse gráfico aqui eu desenhei à mão livre, né? Então não ficou 100% correto, mas você pegou aí a ideia de como funciona isso, né? Ó, repara que a inclinação negativa aqui, eu vou ter esse gráfico decrescente, então é isso que acontece. É muito fácil você determinar através dessa equação reduzida da reta. Portanto, eu posso escrever aqui, ó, que a inclinação dessa minha reta, inclinação, é igual a menos 1, que é exatamente esse menos 1 aqui, né? Não aparece 1, mas você sabe que é o menos 1 que está aqui. E o ponto em que a reta corta o eixo do y, então o ponto em que a reta corta o eixo do y aqui, eu vou dizer y intercepta. Assim, vai ser igual a 2.
É ou não é? Que é exatamente esse 2 aqui. Tranquilo? Compreendido? Então até o próximo vídeo.